Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Confesso que eu estou um pouco nervosa. Meu negócio não é muito pregar, não, é só cantar mesmo. Mas o Senhor vai nos dar graça e a mensagem que Ele nos deu vai ser entregue e eu sei que vai falar com muitos aqui nessa noite. Vamos estar abrindo a Bíblia em Atos capítulo 12. Eu vou estar lendo apenas 3 versículos, do 6 ao 8. Diz assim: E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, atas as tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Versículo 8 fala assim na parte B: E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Nessa passagem, enquanto eu estava meditando, se vocês pegarem para ler no capítulo 12, fala de quando Pedro estava na prisão. Conta que naquela época Herodes ele queria matar todos os cristãos, que no entanto Tiago já havia até sido morto. E Herodes ele estava se divertindo, parece que ele via alegria em matar os cristãos. Então ele queria matar também a Pedro. E mandou os soldados irem atrás de Pedro para o prender. E então prenderam Pedro na cadeia e colocaram algemas nos seus braços. Então Pedro não podia se mover, Pedro não podia fazer nada. E também tiraram toda a roupa de Pedro, ele ficou nu. E naquela época, todos os ladrões que eram presos naquela época, o rei ele mandava os soldados rasgar a roupa desses ladrões, porque significava que eles tinham sido presos, significava algo ruim, que eles tinham sido realmente afastados, estavam ali para a sua própria condenação. E com Pedro, o rei ele foi mais rígido. Ele pegou e falou: Eu quero que tire a roupa de Pedro, eu quero que rasga tudo, que tira, deixa ele nu. E foi assim que os soldados fez. E Pedro ele estava entre 2 soldados na prisão, quando apareceu um anjo e disse para as algemas caírem, e as algemas caíram no braço dele. Disse para ele também: Pedro, vista-se, coloca a tua capa, coloca a tua roupa e segue. E o que quer dizer essa capa? A capa é o que nos define. A capa é a nossa vestimenta, é o que nos mostra diante de uma sociedade. Vocês concordam comigo que é fácil a gente reconhecer um médico, é fácil a gente reconhecer um advogado, é fácil a gente reconhecer um empresário? Por quê? Pela vestimenta dele. Você vai no hospital, você sabe que se tiver um homem bem arrumado, com um jaleco branco escrito doutor, você já sabe que é um médico. Então a capa é o que nos define. Só que muitas das vezes essa capa pode significar desonra, pecado, mentira, inveja. Inveja, um dos casos de inveja foi o que aconteceu lá na família de José, o José do Egito. O que aconteceu? O pai dele deu uma túnica linda para ele. Isso causou inveja naqueles irmãos, inveja naquela família, porque fez de José se tornar o filho mais querido do pai dele. Só que muitas das vezes também, essa capa pode significar liberdade, uma vida santa com Deus, amor, harmonia e
foi esse tipo de capa que Pedro vestiu quando o anjo pediu: veste a capa e siga-me. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, mas responda para você mesmo, adolescente. Como está a sua capa? Como está a sua vida com Deus? A gente está num meio onde tem jovens, onde tem adolescentes. E como está o seu relacionamento com Deus? As pessoas conseguem ver em você Deus através das suas atitudes? Através das suas vestimentas? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque um relacionamento com Deus é quando a gente consegue ver as coisas de fato além do que elas são, além do óbvio. E ter um relacionamento com Deus é quando a nossa sensibilidade ela está tão aflorada que a gente consegue ver o invisível e crer no impossível, que nem está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E estudando a palavra do Senhor, meditando nessas perguntas, como está a minha capa, como está o meu relacionamento com Deus, eu separei 3 tópicos. E o primeiro passo para a gente melhorar, fortalecer o nosso relacionamento com Deus é reconhecer a Deus. Por que reconhecer a Deus? É colocar Ele como primeiro plano na nossa vida. É colocar Ele como prioridade. Falar assim: Senhor, acima de eu ser do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, dos meus amigos, eu sou Tua. A minha alegria vem de Ti. A minha força vem de Ti. É a gente colocar Deus como primeiro plano. Deixar as coisas mundanas de lado e focar somente na nossa vida com Deus. Se realmente as pessoas que estão ao nosso redor conseguem ver a presença de Deus na nossa vida. Então o primeiro passo é a gente colocar Deus como prioridade, colocar mesmo no nosso coração, reconhecer que Ele morreu na cruz para salvar eu e você, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui podendo adorar a Ele. Então o primeiro passo é esse. O segundo é a gente conversar mais com Deus. A nossa vida, o nosso relacionamento com Ele é baseado na oração e no jejum. Adolescência, juventude, para mim pelo menos, é uma das fases mais difíceis, onde a gente tem muitas dificuldades, muitas escolhas a serem tomadas, onde a gente fica se perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Então a gente fica se perguntando isso o tempo inteiro. E conversar com Deus, orar, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Às vezes a gente está passando por algum problema, a gente quer perguntar para algum amigo, ou para a mãe, para o pai, para ver o que eles acham, e acaba escutando coisas que a gente não queria ter ouvido. Só que o melhor amigo da gente é o Espírito Santo. Faça dele o seu amigo, faça dele o seu consolador, peça ajuda para ele nos seus momentos de dificuldade. A gente precisa de oração, porque imagina comigo se a gente acorda e não almoça, se a gente passa o dia e não janta. É a mesma coisa que a gente ter um dia chato, um dia comprido, um dia longo. E se a gente come nos horários certinhos, a gente parece que tem um dia mais alegre, um dia que passa mais rápido, não é verdade? Parece que isso já é do ser humano, a gente tem que se alimentar. E o que aconteceu? Se a gente não orar, não é diferente na nossa vida. A gente precisa de oração. Se a gente ficar sem orar, parece que o nosso dia é chato, parece que as coisas não dão certo, parece que tudo é mais complicado, parece que acontecem coisas no nosso trabalho, na nossa escola, que a gente não queria que tivesse acontecido. Então a gente precisa de oração, porque oração é o que nos leva à presença de Deus. A oração é o que faz mostrar através das nossas atitudes, da nossa vida, que realmente Deus está conosco. E o terceiro passo que Deus me deu foi abandonar o pecado. Talvez seja o mais difícil para muitos aqui nessa noite, porém ele é um dos mais importantes. O mundo pelo qual a gente vive, ele está cheio de pecado.
cheio de maldade, cheio de sensualidade. Isso tem entrado dentro das igrejas. Coisa que não podia ser afetada, foi afetada. As igrejas não estão sendo mais como eram antigamente, como eram na época de Paulo, como eram até alguns anos atrás. O mundo hoje mudou muito. Aonde a gente vai, aonde a gente olha, tem alguém fazendo alguma coisa errada. E não é nem talvez por um pecado, porque usar também as vestimentas talvez de acordo, de jeito errado, né? De acordo com o que não é da lei da igreja, talvez usar, não sei, uma saia curta mostrando coisas demais, isso também é um pecado. Você contar uma mentira, isso tudo é pecado. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. É tudo pecado. E a gente, como é adolescentes e jovens, a gente nasceu para fazer a diferença. E eu sei que aqui ainda tem jovens, adolescentes, que lutam para ter uma vida santa com Deus. Eu sei que daqui tem gente que tem a presença de Deus, que gente que faz a diferença. Então, igreja, então, adolescentes, principalmente os adolescentes, os jovens, não deixe o inimigo tirar vocês da presença do Espírito Santo. O diabo, ele é astuto. Qualquer brecha que a gente dá, ele quer nos tirar da presença de Deus. Qualquer coisinha que a gente faz, talvez errado, já é uma brecha suficiente para o diabo entrar na nossa vida e querer destruir tudo. Então não deixe ele acabar com o teu ministério. Não deixe ele te afastar da presença de Deus. Nós somos a geração futura e nascemos para ser. Nós somos escolhidos, nós nascemos para fazer a diferença, para ser diferentes. Não nascemos para ser influenciados, nós nascemos para influenciar. Então faça a diferença. Não deixe o inimigo te afastar dos caminhos do Senhor. Se Deus voltasse agora, será que você ia subir? Será que você ia estar junto com o Senhor? Faça essa pergunta para você. Você está preparado? Só que para subir, porque Jesus vai voltar e Ele pode voltar agora, pode voltar amanhã, pode voltar essa noite. E para você subir, você tem que estar preparado. Você tem que ter uma vida santa com Deus, ao ponto de todos olharem para você e falar: aquela moça, aquele moço é diferente. Aquela moça tem o brilho do Espírito Santo quando ela canta. E eu sei que daqui vai sair pregadores, vai sair cantores. Então não abandone o seu ministério se Deus colocou na sua vida. Não abandone os caminhos do Senhor. Não deixe o diabo entrar e estragar a sua vida. Vista a capa da santidade. Vista a capa, a armadura de Deus. Vista de maneira